Fala, meu povo, tranquilo? Vou aproveitar o gancho da nossa última aula sobre surgimento dos seres vivos, né? Onde nós falamos sobre a idade dos seres, para a gente poder trabalhar um pouco como que é feito essa estimativa na idade de determinados seres ou objetos. Tá? E a mais comum, o que a gente mais ouve falar por aí, é a datação por meio do isótopo carbono 14. Normalmente você vai ler alguma coisa, é carbono 14 para lá, carbono 14 para cá, a datação por carbono 14. Mas o que é esse carbono 14? Como é possível a gente dizer que algo tem até, por exemplo, milhares de anos, 40 mil anos, 30 mil anos, apenas por meio da análise desse carbono? Né? Então, para a gente poder entender isso, a gente vai relembrar, sem entrar muito na química da coisa, como que esse carbono 14 ele é formado e assimilado pelos seres vivos. Lembrando que o carbono 14 ele é um isótopo. Lembra? Isótopos. Isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons. Né? O número de massa também é igual. Então, por exemplo, a gente tem o carbono 14, que é um carbono com 6 prótons e 8 nêutrons. A gente tem o carbono 13, que tem 6 prótons e 7 nêutrons. A gente tem o carbono 12, que é o mais comum, né? Quando a gente olha para o organismo vivo, por exemplo, a maior parte é de carbono 12. Então, o carbono 12 ele é formado por 6 prótons e 6 nêutrons. E aí, para cada diferente forma do átomo de carbono, a gente chama de isótopo. Tá? E aí vamos lá. Como que surge esse carbono 14? Tudo começa com o nitrogênio que a gente tem na atmosfera. Então vocês devem se lembrar que na atmosfera a gente tem nitrogênio, né? A gente tem oxigênio também e outros gases. Sendo que 78% dos gases que compõem a atmosfera são nitrogênio. Oxigênio, ao contrário do que se pensa, não é o gás que a gente encontra em maior quantidade na atmosfera. É o segundo maior gás. A gente conversou sobre isso na última aula. Então, aí a gente tem aproximadamente 21% de oxigênio. Né? Então, imagina o seguinte, que ali na atmosfera, a gente tem ali a atmosfera, né? E a atmosfera ela está com aquele nitrogênio. Uma fração desse nitrogênio ela pode ser atingida por nêutrons, né? Por um nêutron. Nêutron esse que é oriundo de raios cósmicos. Então, esse nêutron que a gente encontra na atmosfera, ele é o nêutron 14. A gente representa ele assim. Então, ele tem número de massa 14 e 7 prótons. Quando esse nitrogênio, ele é o nitrogênio, né, o nitrogênio 14, a gente tem número de massa 14 e 7 prótons, né? Quando um nêutron, né, ele atinge esse nitrogênio, o que vai acontecer? Ele se incorpora, né, nesse átomo e esse nitrogênio ele acaba perdendo um próton. Só que o que acontece? Quando um elemento ele perde um próton, lembrem que o próton ele é a identidade do átomo, tá? Através do número de prótons que a gente vai identificar que átomo é aquele. Então, por exemplo, todo nitrogênio tem 7 prótons. Assim como todo hidrogênio tem um próton, todo hélio tem 2 prótons. Né? Então, quando esse nitrogênio, após ser atingido por um nêutron, perde um próton, ele fica com 6 prótons. E a partir desse momento que ele fica com 6 prótons, ele deixa de ser nitrogênio, né? E passa a ser o elemento carbono. Porque todo elemento de 6 prótons é um carbono.
tá? Logo, deixa eu consertar aqui para ficar bonitinho, né? É o nosso carbono. Então a gente passa a ter um carbono com 6 prótons e número de massa 14. Por isso que a gente chama esse queridão aqui de carbono 14. Tá? Então, todo carbono 14 ele tem sua origem através desse nitrogênio atmosférico. Tá? E aí, então é dessa forma que ocorre o carbono 14, tá? na nossa atmosfera. Esse carbono 14, o que acontece com ele? Ele pode se ligar ao oxigênio. Né? E aí, quando esse carbono se liga ao oxigênio, ele vai formar o nosso tão conhecido dióxido de carbono, ou gás carbônico, né? Ou CO2, como todo mundo fala. E aí, esse CO2 formado, ele é formado com oxigênio, 2 moléculas de oxigênio, e um átomo, né? 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono 14. E aí, como que esse carbono 14 chega nos seres vivos? Vocês devem lembrar, né, de um processozinho chamado de fotossíntese. Então, o que ocorre na fotossíntese? Basicamente, você tem a nossa planta absorvendo água e dióxido de carbono atmosférico. E aí, quando a planta absorve esse CO2 e ele é utilizado na fotossíntese, esse carbono 14, que estava contido aqui nessa molécula, ele acaba sendo incorporado pela planta. Ele vai ser incorporado pela planta e ele passa a fazer parte dos tecidos dessa planta. E então agora as nossas plantas elas possuem carbono 14. E aí imagina, tenho aqui minha planta, aí vem um animal, um herbívoro, né? Ou um onívoro também, né? No nosso caso nós somos onívoros, mas vamos imaginar que veio um herbívoro. E aí o herbívoro ele comeu essa planta. O que acontece? Esse carbono 14 vai ser assimilado por esse herbívoro. E aí esse herbívoro ele é comido por um animal carnívoro. E aí esse animal carnívoro também vai assimilar o carbono 14 que estava nos tecidos desse herbívoro. Tá? Então é dessa forma que o carbono 14 ele é encontrado, ele é assimilado nos tecidos de organismos vivos, tanto de plantas, né, quanto de animais. Tranquilo? Então agora a gente já entendeu como que o carbono 14 veio parar nos nossos tecidos. Né? Então o que acontece? Pensando nesse contexto, sim, gente, estou apagando um por um aqui porque não estou lembrando qual que é a tecla que eu aperto que apaga tudo de uma vez, mas vamos lá. O importante é passar o recado e vocês entenderem. Então vamos lá. Vamos pensar no contexto do ser humano, dos animais, né? Do ser humano, vamos falar do ser humano. Então, enquanto a gente estiver vivo e nos alimentando, nós vamos seguir assimilando carbono 14. Isso faz com que a nossa taxa de carbono 14 no organismo ela seja sempre a mesma. E a gente vai ver que lá na frente isso é muito importante. Então, não tem mudança na taxa de carbono 14 enquanto nós estamos vivos, porque nós estamos sempre nos alimentando e assimilando esse carbono 14. Tá? Isso só vai parar, a assimilação de carbono 14 só para a partir do momento que nós morremos. Né? Já que depois que a gente morre a gente não consome mais alimentos, então a gente para de assimilar esse carbono 14. A mesma lógica segue para as plantas. Então, enquanto a planta estiver viva, ela está incorporando o carbono 14 através da fotossíntese. Né? Só que depois que ela morre, ela para de fazer essa fotossíntese e aí ela para de assimilar. Tá? E aí vamos para o terceiro ponto. Né?
como que eu consigo fazer para saber a idade de algo utilizando esses conhecimentos que a gente trabalhou até agora sobre o carbono 14, né? E agora a gente não tem, a gente vai ter que dar um pouquinho de olhada na química, né? Inicialmente a gente fugiu, só para a gente poder lembrar um conceitozinho aqui, que é o que a gente chama. Gente, minha letra é horrível no papel, é horrível aqui. De decaimento radioativo, né? Porque a gente precisa relembrar o decaimento para poder entender como que essa datação ela é feita. Tá? Então a gente vai usar como exemplo aqui o nosso carbono 14. Então lembra que eu falei que a gente tem o átomo de carbono 14? Ele é representado assim. Então a massa é 14 e ele tem 6 prótons, né? Então esse carbono 14, um dos nêutrons que compõe a massa desse carbono 14, e aí lembrando, eu sei que vocês já sabem, né, na química, né, a massa do átomo, ela é dada pela soma dos prótons e nêutrons que estão no núcleo desse átomo. Então, um exemplo, se a massa desse meu carbono é 14 e eu sei que eu tenho 6 prótons, a quantidade de nêutrons vai ser quanto? 8, né? Espero que todo mundo tenha acertado a continha. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui uma massa de 14 gramas, né, com 8 prótons, formada por 6 prótons e 8 nêutrons. O que que acontece? Um desses nêutrons se transforma em próton. Quando um desses nêutrons se transforma em próton, esse carbono ele deixa de ter 6 prótons, né, e passa a ter 7 prótons. E aí vale ressaltar que essa transformação, né, desse nêutron em próton ocorre quando esse átomo libera um elétron, tá? Que a gente chama de partícula beta. Então, eu tinha 6 prótons, era um carbono, um dos nêutrons aqui se transformou em próton, então eu passo a ter 7 prótons. Logo, ele deixa de ser carbono, né? O elemento de 7 prótons é o nitrogênio. É o nitrogênio. Tá? Esse meu nitrogênio, então eu digo aqui o seguinte, que o meu carbono ele sofreu decaimento, né? Um decaimento radioativo e deu origem ao nitrogênio. Tá? Deu origem ao nitrogênio. E aí, se a gente fosse lembrar da química e a forma que indica o decaimento, a gente teria a liberação aqui da partícula beta, né? Aí eu poderia dizer que eu tenho um elétron aqui, né? Aqui é nêutron, blá 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 blá. Mas, como eu disse, a gente não vai debater a química da coisa profundamente, né? Até porque o povo da biologia manja mais ou menos de química. Então, assim, mas que eu quero que vocês entendam que o decaimento radioativo ele está relacionado, né, a essa transformação do elemento. A gente tem o carbono 14, né, e esse carbono 14 ele vai se transformar em nitrogênio. Tá? Ele vai se transformar em nitrogênio por conta dessa alteração na quantidade do número de prótons. Né? E agora que a gente já se apoderou desse conceito de decaimento radioativo, né, a gente já pode falar do que realmente interessa para a gente, que é a meia-vida. Tá? Pois é através essa meia-vida, é o conhecimento sobre a meia-vida que vai permitir que a gente estime a idade de algo analisando a quantidade de carbono 14. Tá? Então, a gente diz que a meia-vida de um elemento radioativo seria o período, né, seria o tempo no qual metade do material vai sofrer o decaimento radioativo. Ou seja, seria o período em que metade daquele elemento vai se transformar em um elemento diferente, né, conforme a gente viu aqui no decaimento radioativo.
né? Então, assim, viu que eu falei para vocês? A gente tinha que lembrar de decaimento radioativo para poder entender o conceito de meia-vida, né? Então, após diversos estudos, se chegou à conclusão que a meia-vida do carbono 14, vou botar C14, tá? Então, a meia-vida, vou botar aqui, a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Parece muita coisa, mas é pouquinho, né? Pensando, né, numa escala macro, tá? Então, o carbono 14 ele tem uma vida de 5.730 anos. Ou seja, esse é o tempo que leva, né, para a quantidade de carbono que a gente estimou inicialmente se reduzir à metade. Ficou meio confuso? Não sei, mas vamos olhar aqui. Vamos pegar um exemplozinho. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse uma barra e essa barra fosse feita de carbono 14. E aí eu falo assim, olha, eu tenho 20 gramas de carbono 14 aqui. Então, o que aconteceria se eu fosse aplicar o conceito de meia-vida? Depois de 5.730 anos, eu teria metade da quantidade inicial de carbono 14. Então, eu teria 10 gramas de carbono 14. Então, uma meia-vida que leva 5.730 anos, faria que eu saísse de 20 gramas de carbono 14 para 10 gramas de carbono 14. Entendeu? Ah, então, mais uma meia-vida. Então, se passasse mais 5.730 anos, a minha nova quantidade de carbono 14 seria de quanto? Metade de 10. Então, de 5 gramas de carbono 14. Tá? Então, esse é o conceito de meia-vida. Né? Esse é o conceito de meia-vida. Aí, Irapô, mas porra, tá muito, sei lá, tá meio estranho isso, né? Então vamos trazer isso para organismos vivos, né? Para a gente poder tentar visualizar melhor. Aí vamos pensar, deixa eu ver aqui. Vamos pensar numa planta. Tenho aqui minha plantinha, bonitinha, tá aqui. E aí essa planta é um ser vivo, né? Claro. Ó. Então, não, tem gente que não sabe que planta é um ser vivo, tá? Eu brinco assim, mas planta é um ser vivo. Considere que a planta é um ser vivo. Considere não, ela é. Então, a partir do momento que essa planta vai de arrasta para cima, né? Assim que vocês falam, vai de ralo. Eu falava vai de ralo, mas vai de arrasta para cima, né? O que acontece? Ela deixa de assimilar o carbono 14, lembra? Ela, para assimilar o carbono 14, ela precisa captar o CO2 atmosférico, né? E aí você tem moléculas de CO2 atmosférico com carbono 14. E ela precisa, então, a partir do momento que ela morre, ela não vai fazer fotossíntese, então ela vai parar de assimilar esse carbono. Legal. E aí lembra que eu falei que a quantidade assimilada de carbono 14 ao longo da vida de um ser, né, ela é sempre a mesma? Então, se eu considerar que ela é sempre a mesma, o que acontece? Eu consigo estimar quando que essa planta morreu. Né? Eu consigo, medindo a quantidade de carbono 14 que ainda resta nessa planta, nos tecidos dessa planta, né? E isso é feito através de um equipamento chamado espectrômetro de massa, medindo a massa do átomo de carbono 14 que eu tenho nos tecidos dessa planta, eu consigo estimar a idade daquela planta. E aqui vale ressaltar que eu consigo estimar a idade que ela tem de morta a partir do momento que ela morreu, tá? Por quê? Porque a partir do momento que ela morreu, que eu consigo, que ela deixa de assimilar esse carbono, e aí aquela quantidade de carbono 14 que sempre foi a mesma, vamos dizer assim, né?
ela começa a diminuir. E através dessa diminuição, eu faço a medida, vejo quanto que diminuiu e consigo calcular, já que eu sei a meia-vida. Eu sei que o carbono 14 demora 5.730 anos para reduzir sua quantidade inicial à metade. Tá? Esse é o conceito de meia-vida. Só que aí, lembrem o seguinte, carbono 14 tem a meia-vida de 5.730 anos, certo? Tudo bem. Lembra que eu falei que essa quantidade de tempo aqui não é muito grande quando a gente pensa numa escala macro, numa escala geológica? Né? Então, você fazer a datação por carbono 14, ela é bem limitada. Então, o carbono 14, ele me permite aí fazer a datação de seres que morreram, né, que tem até aí entre 50 a 60 mil anos no máximo, vamos botar aí. 60 mil anos no máximo. Tá? Por quê? Porque após isso, essa medição ela fica muito imprecisa. Né? Já que a maior parte dos átomos de carbono 14 já vão ter decaído. E aí, para a gente não errar, até porque isso serve para qualquer elemento radioativo, isótopo radioativo. Vocês também podem ver isso como radioisótopo, tá? Esses elementos radioativos que a gente está falando. Então, essa nomenclatura, né? A gente tem elemento radioativo, isótopo radioativo, radioisótopo, são nomenclaturas utilizadas para poder se referir a esses elementos que a gente usa para fazer essa datação. Então, para não errar, né, essa questão de qual é o melhor elemento radioativo para eu poder datar determinada coisa, né? A gente tem sempre que olhar a meia-vida. Então, existe uma convenção que o quê? Vamos pensar assim, para ser confiável aquela datação, a gente utilizaria, né, o tempo máximo seria equivalente ao tempo de 10 meias-vidas. Tá? 10 meias-vidas. Por isso que no caso do carbono 14, a gente considera confiável datações até 60 mil anos. Né? Ó, tem 5.730, isso aqui vezes 10 dá 57.300, 60 mil anos. Tá? Então, pensa, fica muito claro para a gente o seguinte, que apesar de ser bastante utilizada, né, essa datação do carbono 14, ela tem essa limitação da gente conseguir datar coisas que estão aí decaindo até 60 mil anos. Né? Então, por exemplo, não seria viável eu falar em datação de carbono, usar a datação por carbono 14 para tentar estimar a idade de um fóssil de dinossauro. Né? Já que a gente tem dinossauros que viveram na Terra há milhões de anos. Né? Então o que eu faria no caso de um dinossauro? A gente escolheria um elemento radioativo, um radioisótopo, né? Que tivesse que tenha uma meia-vida muito maior. Tanto que para datar fósseis de dinossauros, normalmente se utiliza o potássio 40, né? Só para vocês terem noção, a meia-vida do potássio 40 é 1,2 bilhões de anos. E também se usa o urânio 238. O urânio 238 tem uma meia-vida de praticamente 4 bilhões e meio de anos. Tá? Agora, fui ali, achei uma ossada humana. Né? Fui fazer ali brincar aqui, né? Fui fazer uma piscina, resolvi fazer uma piscina na minha casa, e aí comecei a cavar o buraco, achei uma ossada humana. Pô, uma ossada humana, né? Provavelmente você consegue fazer a datação por carbono 14, porque até 60 mil anos, né, para trás. Então, se aquela ossada tiver menos de 60 mil anos ali, eu consigo datar, descobrir em quanto tempo aquele ser foi de arrasta para cima. E aí eu consegui estimar ali, né? Pô, tem tantos anos que essa ossada tá, né? Que esse ser
morreu. E isso ajuda a gente a estimar aí o tempo que aquele ser vivo viveu aqui, ou que aquele objeto também, né? Olha só, desculpa, lembra que nós falamos sobre você ter ali seu vegetal incorporando o carbono 14? Então, se eu uso aquela madeira para fazer um móvel, né, para fazer um objeto, eu consigo fazer a datação também. Tranquilo, galera? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês falem comigo.